Querida congregação, boa noite. Depois de um sábado com tanta chuva e com um domingo maravilhoso que nós tivemos hoje, eu quero cumprimentar essa congregação novamente. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. O Salmo 122, eu sempre repito esse salmo quando eu prego. Ele diz, 122:1, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? À casa do Senhor. Independente do problema que eu e você possamos estar passando, aqui é o melhor lugar do mundo. Não tenhamos dúvida nenhuma que o maior tempo que nós passamos em intimidade, em relacionamento com Deus, é na igreja. Aqui nós chegamos sábado, por volta de 9h, 9h30, e ficamos num relacionamento com Deus perto de meio-dia. Passamos praticamente 2 a 3 horas cantando, louvando e orando, conversando intensamente com o nosso Deus. Às quartas-feiras a gente também vem à igreja e passamos em torno de 1 hora. Fazendo o quê? Louvando e adorando o nosso Deus. E hoje, domingo, nós estamos na igreja, fazendo o quê? Louvando e adorando o nosso Deus. Raciocina comigo, pensa comigo. Lá na sua casa, lá na minha casa, eu dedico essas 2, 3 horas de sábado num relacionamento com Deus? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no domingo? Lá no nosso trabalho, quanto tempo nós também nos relacionamos com Deus? 5 minutos ou esquecemos dele? Por que eu estou fazendo essa colocação? Porque, com raríssima exceção, o lugar que nós passamos o maior tempo num relacionamento com Deus é na igreja. Aqui nós estamos numa academia, reforçando a nossa musculatura, criando músculos. Para quê? Para quê? Para sairmos lá fora, num mundo onde eu e você estamos de passagem, possamos fazer o quê? A nossa missão. E é isso que nós temos estudado na escola sabatina, toda esta semana, aquela missão de pregar e levar o Evangelho. Agora, se a minha musculatura não estiver reforçada, se eu não estiver embasado na Bíblia, no estudo da palavra de Deus, se eu não tiver essa intimidade com Deus constantemente, será que eu aguento uma corrida lá fora de 1 hora, 2 horas? Na minha vida secular? Se eu não frequentei uma academia constantemente, dificilmente eu vou ter sucesso nessa corrida teórica que eu vou fazer lá fora. Isso significa o quê, meus queridos irmãos? Significa que aqui na igreja nós temos a oportunidade de estar intimamente ligado com Deus o maior tempo possível. Óbvio e evidente que existem exceções. Temos irmãos nossos, com certeza, dedicam um tempo muito maior lá fora, na sua casa, nos seus estudos. Óbvio, mas a grande maioria do povo de Deus, infelizmente, é aqui na igreja que tem que reforçar os músculos, porque lá fora o tempo é muito escasso. O nosso tema de hoje é algo complicado para nós, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre ofertas.
Nós vamos desenvolver um raciocínio se as ofertas trazem bênçãos para nós ou não. Mas antes de entrar nesse ritmo, nesse assunto, vamos contextualizar o momento que nós vivemos aqui nesse mundo. Primeiro que nós sabemos que o nosso lugar não é nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem. A qualquer momento nós podemos deixar de existir, morremos, ou Jesus pode voltar. E a partir deste momento, nós passamos por este mundo. Então, neste mundo que nós vivemos, o que nós estamos vendo hoje? Já há alguns anos a gente vê, e ainda continua, a guerra Ucrânia e Rússia. Recentemente, há 2 semanas atrás, nós temos mais um problema de conflito no Oriente Médio. O que nos mostra, queridos? O que nos leva a entender este movimento de conflitos internacional, não só de conflito, mas de uma natureza com enchentes, com um povo complicado que somos nós, seres humanos desse mundo aí fora? O que nos leva a raciocinar? Aquilo que a Bíblia fala para nós. E o que a Bíblia fala para nós? A Bíblia fala para nós que nós estamos vivendo os últimos dias deste tempo. Nós estamos já passando do limite de tempo. A qualquer momento, o nosso Deus, eu não tenho a menor sombra de dúvida, Ele vai voltar para buscar o seu povo. Será que nós estamos atentos a isso? A maioria de nós estivemos ontem aqui na igreja, sábado. Como estavam esses bancos sábado? Como estava? Como estava? Lotação praticamente completa. Ok? E hoje que dia que é? Domingo. Nós estamos de parabéns por estarmos na casa de Deus. Mas onde estão toda aquela quantidade de irmãos que vieram na igreja ontem e hoje? Nós vamos entender por motivo justo, aqui não estão. Isso se repete sistematicamente. Quarta-feira, nós temos um culto que também a igreja não tem uma frequência como no sábado. Nós até entendemos. Nós entendemos que a vida secular, ela é tão gigante aí fora, que em muitos momentos nos leva a esquecer dos afazeres, os afazeres que nós temos aí fora, nos leva em muitos momentos de esquecer de vir à igreja. E qual é a nossa prioridade? Qual é a tua prioridade? Qual é a minha prioridade? É vivermos aqui nessa terra eternamente? Não, isso não vai acontecer. É vivermos aonde? Com o nosso Deus. Mas, no entanto, a gente sente, a gente percebe o grau de dificuldade das pessoas virem à igreja fora do sábado. E é uma função da liderança da igreja, dos anciões, dos pastores, a começar a lembrar a nossa membresia da necessidade de estarmos na igreja não só aos sábados. Nós escutamos o hino 458, não tardará. Será que nós acreditamos realmente no que esse hino fala? Veja, quando eu digo será que nós entendemos, eu não estou comentando isso para vocês, isso começa por mim.
Esse hino fala assim: não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, nós vamos para o lar. Mas como que eu vou para o lar se eu venho na igreja só no sábado e nos outros dias da semana eu tenho tantas atividades seculares que não me permite vir na igreja. Eu quero me preparar, diz o hino, pois logo nós vamos subir. Eu quero junto a você estar, nosso Deus. Eu quero conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, nós vamos para o lar. Querido, nós estamos num processo de santificação. Mas o que é um processo de santificação? O processo de santificação, ele não acontece de uma hora para outra como uma varinha mágica, que hoje você se converteu e você já está santificado, vamos assim dizer. Não. Este é um processo diário de preparação, de vencimento desse eu que está aqui dentro de mim e dentro de você. Diariamente nós precisamos vencer aquilo que está dentro de nós. Mas como que nós vamos vencer aquilo que está dentro de nós, se o nosso relacionamento com Jesus, com o nosso Deus, ele é superficial? Nós só vamos vencer se este relacionamento for cada dia mais intenso, colocando as minhas dificuldades, as suas dificuldades aos pés da cruz e dizer: Senhor, me perdoa, este sou eu. Ajuda-me a vencer. Ajuda-me a sair da zona de conforto. Provavelmente alguns estamos na frente de uma televisão neste momento, no conforto do nosso lar, e deixamos de vir à igreja, ter um relacionamento intenso com Deus. E o nosso tema de hoje é ofertas. Este é um grande problema. Abra sua Bíblia, fica com ela aberta, em 2 Coríntios 9, do verso 1 ao verso 15. Fica com ela aberta, porque nós vamos desenvolver um raciocínio em cima desses versos e de outros versos da Bíblia, mas a base de todo o nosso sermão hoje está em 2 Coríntios 9, de 1 a 15. O contexto de 2 Coríntios, de 9, de 1 a 15, é mais ou menos esse, irmãos. Os nossos irmãos, naquela época em Jerusalém, estavam passando por terríveis problemas de ordem econômica. Eles não tinham recursos, eles não tinham alimentação, e isso chegou até ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo estava nas suas viagens, e nesse momento ele estava passando pela Macedônia, e lá ele fez uma arrecadação de fundos para levar para os irmãos de Jerusalém. Esse é o contexto de 2 Coríntios 9, 1 a 15. Mas antes de desenvolver esse raciocínio, deixa eu passar algumas informações para os irmãos, para ver o grau de dificuldade que se fala de ofertas. Infelizmente, nós seres humanos, a grande maioria de nós, estamos muito arraigados nos bens materiais. Nós trabalhamos, nós temos sucesso naquilo que a gente faz, mas a gente esquece das inúmeras bênçãos que Deus faz nas nossas vidas. Veja, no nosso livro da nossa Igreja Central de Florianópolis, nos livros da igreja nós somos em 604. Se você pegar os livros, 604.
Dentro desses 604, nós sabemos que tem muitas pessoas que mudaram de igreja, mudaram de país, mudaram de cidade, mas, no entanto, eles ainda continuam lá como membros da Igreja Central de Florianópolis. E nós sabemos que desses 604 que estão lá registrados nos livros, nós temos em torno de 300 que são frequentadores assíduos da nossa igreja. Desses 300, 147 são fiéis dizimistas. Isso representa 49%. O que é um fiel dizimista para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Um fiel dizimista para a Igreja Adventista do Sétimo Dia é aquele nosso irmão que durante um período de 12 meses, ele fez a devolução de 8 vezes dos dízimos. Este é o conceito de um fiel dizimista para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. No mínimo, 8 vezes de 12 devoluções de dízimo, de doações que os nossos membros deveriam fazer. Então, nós podemos entender que 49% dos nossos irmãos da Igreja Central de Florianópolis são fiéis dizimistas. Ofertas. Desses 300, em torno de 300, nós temos 72 membros que têm um pacto sistemático de ofertas. Ou seja, em 12 meses, esses 72, até 8 vezes ou mais, fizeram o pacto de oferta. Os dízimos é muito claro, é 10% de tudo que nós ganhamos. As ofertas é diferente. A oferta, nós vamos desenvolver o raciocínio dentro da Bíblia, e ela diz que é de acordo com as bênçãos que Deus faz na minha e na sua vida, e você faz a oferta. E por isso que isso representa só 22% dos nossos irmãos ofertantes até 8 vezes em 12. Ou seja, a situação é dramática. Raciocine comigo. Será que as nossas bênçãos que nós temos, que nós recebemos de Deus, é tão pequena assim? Para que a gente não reconheça e não tenha aquele pacto sistemático de ofertas? Na sua Bíblia que está aberta, nós vamos ler os capítulos e versículos, mas antes, vamos baixar a nossa fronte e vamos fazer mais uma oração. Querido Pai amado, obrigado, Senhor, porque Teu Santo Espírito nos conduziu até a Tua casa de oração, neste maravilhoso dia de domingo. Obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza que Tu estás no comando de nossas vidas. E se aqui viemos, é porque Teu Santo Espírito tocou no nosso coração para estarmos aqui hoje na Tua casa. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática esses ensinamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a praticá-lo com intensidade e com alegria dentro do nosso coração. Te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Queridos, o texto-chave que nós vamos trabalhar, 2 Coríntios 9, em primeiro lugar. O que fala 2 Coríntios 9, 6 a 7? A minha versão, ela diz o seguinte: 2 Coríntios 9, 6. E isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifa, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ele está usando aqui a figura de um agricultor, onde ele tem uma terra e ele joga semente. Aquele que joga pouca semente, não tem como você ter uma grande colheita.
Mas aquele que joga muitas sementes tem a probabilidade muito grande de ter uma grande colheita. Ofertas resultam em bênçãos. 5 itens dentro da Bíblia que vai nos mostrar qual é a finalidade e se elas resultam em bênção. Nossas contribuições, nossas ofertas, primeira colocação, estimulam outras pessoas a ofertarem. As nossas ofertas estimulam outras pessoas a ofertarem. Avança um pouquinho onde você está, na sua Bíblia, e vai até Hebreus 10, 24. A minha versão diz assim, queridos, Hebreus 10, 24. Consideramo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Para estimularmos ao amor e às boas obras. Segundo item, nossas contribuições nos abençoará. Veja, quando você faz a oferta, o nosso Deus está Ele não precisa dos nossos recursos, vamos deixar isso muito claro, queridos. Mas Ele está entendendo que nós somos gratos em função das inúmeras bênçãos que Ele nos proporciona. Ou seja, nós somos gratos. 2 Coríntios 9, 11, veja o que fala no verso 11. O verso 11 diz assim, enriquecendo-vos em tudo. Olha só, irmãos, olha só. Quando eu e você temos o pacto de oferta para a nossa igreja, um dos maiores beneficiados somos nós. Porque o verso diz assim, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, seja tributados a graça de Deus. Se você voltar um pouquinho, nós temos em Lucas 6,38. Volta um pouquinho lá. 6,38 é algo muito simples. Lucas 6,38 diz assim, dê e lhe será dado. Eu estou resumindo Lucas 6,38. Mas em algumas versões diz assim, dar-se-vos-á. Mauro, a tua versão como é que é, Mauro? Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á. Pode ler. Uma medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos dará. Porque com a medida com que tiverdes medido, vocês também serão medidos. Veja. Não é o Joel que está falando isso, não é. É a Bíblia que está falando isso para mim e para você. Vamos ver o Velho Testamento. Vamos no Velho Testamento em Provérbios 11, 24. E depois Provérbios 22, 19. Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24.
A quem dá liberalmente, continua Mauro, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que aquilo, seria verdadeiro. queridos, a quem dá liberalmente será acrescido mais e mais. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente fica preocupado quando a gente apanha os números da igreja e percebe a dificuldade que nós temos de entender os conceitos bíblicos e praticá-los. Em Provérbios também, 22, 9, avança um pouquinho, Provérbios 22, 9. O que fala sobre generosidade? O generoso será o quê? Abençoado, gente. Gente, o generoso será abençoado, porque dado o seu pão ao pobre, o generoso será abençoado. Isso chama gratidão ao nosso Deus pelas inúmeras. Eu tenho certeza absoluta que todos nós que estamos aqui hoje, nós recebemos inúmeras bênçãos do nosso Deus, e amém por isso. Outra bênção é que nossas ofertas suprirá necessidade. Então, nós já falamos de 2 e estamos indo para a terceira, são 5. As nossas ofertas suprirá necessidade. Volta lá, por favor, em 2 Coríntios 9, 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Além disso, nossas ofertas glorificam a Deus. Veja o que diz o verso 13 de 2 Coríntios 9. O verso 13 diz assim: visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência de vossa confissão quando ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Mateus 5,16. Vamos voltar um pouquinho e vamos a Mateus 5,16. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse item. Mateus 5,16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Queridos, e finalmente nossas ofertas promoverá a união do povo de Deus. As nossas ofertas promoverá a união do povo de Deus. Vamos voltar a 2 Coríntios.
especificamente no verso 14 e no verso 15. Por isso que inicialmente nós dissemos que o nosso tema de hoje era 2 Coríntios, do verso 1 ao verso 15. E nós estamos já na parte final. O verso 14 diz assim: enquanto oram eles a vosso favor, oração intercessora, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Queridos, a oferta cria um círculo de gratidão. Começa em primeiro lugar conosco, com esse círculo de gratidão de nós para com o nosso Deus. Queridos, as ofertas criam esse vínculo de gratidão entre doadores e aqueles que serão ajudados. Portanto, as nossas ofertas entregues na casa do Senhor produz benditos resultados para a glória de Deus, para o benefício de outros e para o nosso próprio benefício. Meus queridos irmãos, nós não podemos sair desta igreja da mesma forma com que a gente entrou aqui. Nós temos que refletir, nós temos que dobrar o nosso joelho e colocar na presença do nosso Deus aquelas dificuldades que nós temos. E olha que nós temos. Eu não sei você, mas eu tenho muitas dificuldades. E dentro desse grau de dificuldade que a gente tem, sistematicamente, quem é o doador e galardoador da nossa vida? É quem nos criou. Independente da criação, é o que tem nos mantido. Quem mantém o Joel? Quem mantém o Zarif? Quem mantém o Mauro? Quem mantém os irmãos? Só uma pessoa que nos mantém aqui. Só uma. Não somos nós. Quem somos nós? Nós não somos nada. Queridos, nós não somos nada. Nós somos pequenos perto da grandiosidade do nosso Deus. E esse Deus diz assim: olha, eu quero vocês junto comigo. E esse Deus mandou o Filho dele sair lá das hostes celestiais e vir neste mundo, passar por os mais difíceis problemas e morrer por mim e por você. Esse é o nosso Deus. Então que a gente saia daqui refletindo, se nós não temos, se eventualmente nós não temos o nosso pacto de oferta. Vamos orar a Deus. Senhor, ajude-me a criar, a partir deste momento, eu ser grato às bênçãos que sistematicamente você coloca na minha vida. Vamos levantar e vamos fazer uma oração. Mauro, nós vamos ter alguma música no final. Mauro, nós vamos ter uma música no final. Então essa oração é a oração de encerramento, queridos. Querido e amado bom Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa de oração, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza, Pai, que a nossa vida é comandada por Ti. Portanto, ó Deus, nos ajude naquilo que nós temos dificuldade, Senhor, de praticar. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos incomode sistematicamente, Pai, porque o nosso coração está aberto, Pai, a Ti. Se aqui estamos na Tua casa de oração, Senhor, é porque nós queremos e vamos estar vivendo contigo para a eternidade, ó Deus eterno. Pai, abençoa a todos que aqui estiveram. Pai, nós vamos enfrentar uma semana totalmente desconhecida, Senhor.
Que teus anjos, Senhor, estejam protegendo a todos que aqui estão. Que teus anjos, Senhor, teu Santo Espírito esteja com cada um, dioturnamente, ajudando, Senhor, nas decisões que precisamos tomar, naquele livre-arbítrio, Senhor, que Tu não interferes e nos dê sabedoria, Senhor, para tomar as melhores decisões, não de acordo com a nossa vontade, porque a nossa vontade, ó Deus, é uma vontade pífia, Senhor, é uma vontade cheia de problemas, mas de acordo com a Tua vontade, porque nós temos a certeza, Pai eterno, que Tu queres o melhor para cada um de nós. Portanto, ó Deus, colocamos a nossa vida em Tuas mãos, e nós Te agradecemos pela criação, nós Te agradecemos por estarmos aqui hoje, dizendo, Pai, obrigado, porque Tu nos conduziste à Tua casa de oração neste domingo. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos, e somos gratos, não porque temos mérito algum, mas por amor a Teu Filho Jesus Cristo. Amém.